Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orar da maneira correta é a chave para ser ouvido por Deus e atendido. Muitas vezes oramos e não somos atendidos, nem ao menos somos ouvidos por Deus. Mas isto pode mudar. Esta realidade pode ser diferente, desde que nós consigamos orar da maneira correta. E é sobre isto que eu vou pregar neste vídeo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 23, está uma oração feita pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Nos ensina como orar do jeito certo. E a oração começa da seguinte maneira. Primeiro, a oração tem a ver com o problema que eles estavam passando. Pedro e João fizeram uma cura de um coxo, de uma pessoa que era aleijada de nascença, já tinha 40 anos de idade, exatamente no momento em que eles foram orar. O apóstolo Pedro e João, na sua agenda de oração, foram orar no templo em Jerusalém, e por volta das 3 horas da tarde, eles indo ao templo, bem na porta de entrada do muro para o templo, está um aleijado, e o aleijado pede esmola, e eles realizam uma cura do aleijado de nascença. Isso chamou a atenção tanto das pessoas que estavam naquele momento no templo para orar, quanto de toda a população de Jerusalém, que ouviu e viu o homem que havia sido curado, e também as autoridades, principalmente as autoridades religiosas de Israel, os sacerdotes, os líderes do povo. E por isso eles foram levados para o tribunal para serem julgados, porque estavam falando em nome de Jesus, estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado e Jesus ressuscitado estava curando por intermédio deles. E disseram a eles que não falassem mais, não pregassem mais, não falassem de Jesus ressuscitado e nem fizessem mais os sinais miraculosos de Jesus Cristo. Soltaram ele debaixo de ameaças, e eles voltaram, e eles foram ao encontro dos demais apóstolos, aqui no versículo 23, e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. No versículo 24, levantaram a voz, oraram em voz alta. Então, como foi a oração daqueles apóstolos? Neste momento, eles oraram em voz alta. Não quer dizer que sempre temos que orar em voz alta. Ana, por exemplo, lembram de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, bem no capítulo 1? Ela ora somente basicamente em seus pensamentos, e mexe com os lábios. Ela sussurra. E Deus ouviu a oração dela. Deus ouve não é porque a oração é alta, ou a oração é feita em silêncio, em voz baixa. Deus ouve a oração é porque a oração está de acordo com a vontade dele, não porque é alta, em voz alta ou em voz baixa. Tem gente que gosta de orar gritando. Tem gente que ora gritando, tem gente que ora silenciosamente. E Deus ouve ambos. Neste caso aqui, eles oraram em voz alta e disseram: Tu, Senhor, olha aqui, destacado, Tu, Senhor, és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. O Senhor que é o dono de tudo, o Senhor é o governo de tudo, porque o Senhor criou todas as coisas. Essa oração tem a ver com o momento que eles estavam vivendo. Eles acabaram de sair de um julgamento onde o tribunal, as pessoas que julgavam no tribunal, se consideravam pessoas muito importantes, e elas tinham domínio e controle sobre as outras
E isso leva os apóstolos a orarem dizendo: Senhor, tu és o soberano, tu estás acima de todo mundo, inclusive acima deles. E no verso 25, a oração deles está de acordo com o que estava profetizado lá no passado pela boca de Davi. E eles dizem: que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam, né? Bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. E Davi continua: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo. Ungido é Jesus Cristo. A oração dos apóstolos está de acordo com o que já estava profetizado. E eles dizem aqui: o Espírito Santo disse pela boca de Davi que os gentios haviam de se levantar contra Jesus Cristo. A oração deles, de acordo com o que estava profetizado. Muitas vezes, a nossa oração é totalmente fora da Bíblia. É fora da vontade de Deus na Bíblia. Quando a nossa oração é feita de acordo com o que está dentro da Bíblia, Deus atende. Ele atende mesmo, porque é de acordo com a sua vontade. O que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus. Portanto, a nossa oração deve ser de acordo com o que está na Bíblia. Eles oram dizendo: o que está acontecendo já foi determinado, ou já foi profetizado. E eles dizem: Senhor, o que está acontecendo já foi profetizado. Davi profetizou que os gentios iriam se ajuntar contra Jesus Cristo, ungido do Senhor. E no versículo 27, ele diz: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos da terra. Aqui eles falam da realidade. O que o Espírito Santo falou pela boca de Davi está acontecendo agora. Herodes, governador, e Pôncio Pilatos, um procônsul enviado pelo imperador romano, que estava naquele momento exercendo atividades em Israel. Eles trabalham, eles são membros de um governo gentil, de um governo ímpio. E eles se juntaram com líderes de Israel, eles se combinaram, se mancomunaram para matar Jesus Cristo. Mas a oração dos apóstolos também aqui, meus irmãos, foi de acordo com o que estava determinado. Foi de acordo com o que estava profetizado pela boca de Davi, usado pelo Espírito Santo, mas também a oração deles foi de acordo com o que estava predeterminado. No versículo 28, eles dizem: para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho, aqui, ó, o conselho de Deus, tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus pré-ordenou, Deus pré-determinou. E aqui eles estão dizendo: o que está acontecendo já foi pré-ordenado, pré-determinado, muito antes que Jesus Cristo seria morto por inimigos, que se levantariam inimigos de Jesus Cristo para matá-lo. A oração dos apóstolos de acordo com o que está pré-ordenado, pré-determinado por Deus. Aqui está um dos assuntos mais difíceis de ser compreendido pelos irmãos, pela igreja. A igreja moderna é basicamente constituída de crentes libertários. Isso quer dizer que eles
creem na soberania de Deus, mas a soberania de Deus está condicionada com a liberdade e a livre agência dos seres humanos. De fato, não há soberania de Deus para esses crentes. E Deus não pré-ordenou nada, não determinou nada. Na verdade, tudo está determinado pela liberdade dos homens de fazerem o que eles querem. E a oração dos apóstolos é diferente. Eles oram de acordo com o que está pré-ordenado, pré-determinado. Deus pré-determinou aquela inimizade, né, dos inimigos de Jesus para com ele. Isso está lá em Gênesis, bem no início, e colocarei inimizade entre o descendente da mulher, Jesus Cristo, e a serpente, Satanás. Já está pré-ordenado. E eles sabem disso, eles oram de acordo com essa pré-ordenação de Deus, não é fora, por isso que a oração deles é atendida, porque está de acordo com aquilo que já está pré-ordenado por Deus. Verso 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. No capítulo 4, do versículo 1 ao 22, lá no Sinédrio, no tribunal, eles fazem muitas ameaças aos apóstolos, muitas mesmo. Se eles continuarem fazendo aquilo, dizendo que Jesus ressuscitou e dizendo que Jesus está curando por intermédio deles, eles vão sofrer sanções, punições. E aqueles oram dizendo: Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo aos apóstolos. Olha para isso, Senhor. E eles continuam: e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Agora nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude para sermos ousados em continuar pregando, mesmo que eles nos persigam. Está aqui uma das orações mais sábias, oração de acordo com a vontade de Deus. Eles não pedem para que Deus livre eles da perseguição, que Deus pare os homens, os inimigos de Jesus, de persegui-los, de ameaçá-los. Não, eles não pedem isso. Eles pedem ousadia para que, mesmo sendo ameaçados, eles preguem a palavra de Deus. É isso que eles pedem. Atitude de um apóstolo. Os apóstolos de hoje são, na verdade, falsos apóstolos. E eles dizem: Senhor, concede-nos que preguemos, continuemos a pregar a tua palavra com ousadia. Pregar que Jesus ressuscitou. Era um assunto muito sensível dizer que Jesus havia ressuscitado. Naqueles dias isso era muito sensível, não podia falar isso, porque havia um plano que Jesus Cristo não havia ressuscitado, mas o seu corpo teria sido levado pelos seus discípulos e enterrado em outro lugar. Eles criaram essa narrativa, e dizer que Jesus ressuscitou era um tema sensível que não podia ser dito. E eles eram perseguidos por insistir dizendo que Jesus ressuscitou. Estava realizando sinais miraculosos, os sinais que Jesus Cristo disse que ia realizar por intermédio dos apóstolos. Nos dá ousadia, Senhor. É isso que nós queremos. Se eles quiserem continuar perseguindo, que continuem. Se é assim a sua pré-ordenação, que Jesus Cristo continue tendo inimigos, mesmo depois da sua morte, que assim seja. Nós queremos ousadia da parte do Senhor para continuar com a mensagem do Senhor. E a mensagem é: Jesus Cristo ressuscitou. E por intermédio de nós, os apóstolos, ele está realizando esses sinais extraordinários e muitas pessoas estão se convertendo. E o verso 30, enquanto estende a tua mão, Senhor, para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O que Jesus Cristo havia falado, que os sinais miraculosos iriam acompanhar os apóstolos durante a missão deles. Enquanto o Senhor vai realizando os sinais miraculosos, nos dá ousadia para continuar nesta missão
de pregar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está realizando sinais maravilhosos a fim de que as pessoas se convertam a Ele, se arrependam dos seus pecados e o aceitem como Senhor e Salvador de sua vida. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus confirmou que aquela oração foi aceita naquele momento. Um lugar treme e eles são cheios do Espírito Santo. Deus concede aquilo que eles estavam pedindo, que era ousadia para pregar a palavra de Deus. O que você tem pedido a Deus? Tiago diz que nós não recebemos de Deus porque não sabemos orar. Porque a motivação que nos leva a orar não é a motivação de Deus. Mas se a motivação do coração for a motivação de Deus, Deus atende. Se a oração for de acordo com a vontade de Deus, Deus atende a oração do seu povo. Deus atendeu a oração dos apóstolos, porque eles oraram segundo a vontade de Deus, segundo o que estava profetizado e segundo o que estava predeterminado, pré-ordenado. Que nós possamos aprender a orar com os nossos irmãos da Bíblia. Eles oravam e Deus ouvia e respondia a oração deles porque eles oravam de acordo com a vontade de Deus. Se nós orarmos e aprendamos a orar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, e Ele nos ouvirá. Eu garanto a você que isso vai acontecer. Eu quero fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar de acordo com a palavra, aquilo que está na palavra, e nos ajude a orar de acordo com o que está pré-ordenado. Nos ajude a orar segundo a sua vontade. Nos ajude a orar com a motivação correta, com a sua motivação, a fim de que sejamos atendidos pelo Senhor em nossas orações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.